O governador licenciado ao governo do estado de São Paulo e candidato à presidência, João Dória, esteve também na AgriShow e fez uma visita aqui ao Sistema Clube de Comunicação, onde falou comigo sobre essa corrida eleitoral. João Dória, pré-candidato à presidência, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, João. E já queria começar falando um pouquinho do agronegócio. Você esteve lá na feira, a gente até estava falando, você é impressionado com toda a estrutura. Fala um pouquinho, na sua visão, da importância do agronegócio, da nossa macro-região, na visão do país. André, primeiro, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e obrigado por estar com você. Eu estive hoje, passei uma boa parte do meu dia hoje aqui no AgriShow, segundo dia da AgriShow em Ribeirão Preto. E eu comentava com você antes da entrevista, saí entusiasmado. Por quê? Porque vi pessoas com interesse na aquisição de bens, produtos, serviços, tecnologia, uma estimativa inicial de 10 bilhões de reais de negócios na AgriShow. É o dobro do que aconteceu em 2019, que foi a última AgriShow que se realizou, depois de um período da pandemia, 2 anos sem essa grande feira. Com esse número que alcança 2,5 bilhões de dólares, ela já se torna a maior feira de agronegócios do mundo e eu vi ali um entusiasmo contagiante das empresas, e ali são empresas de médio e grande porte, que produzem maquinários e tecnologia, e as grandes cooperativas e os financiadores também, bancos e instituições que financiam a aquisição de máquinas, equipamentos e implementos para o agro. Todo mundo entusiasmado, não vi ninguém ali queixoso, olha, puxa, investi aqui na AgriShow, não veio cliente, foi abaixo da minha expectativa. Todos dizendo, nos 2 primeiros dias, acima da expectativa, da boa expectativa que já se tinha. Portanto, boa notícia para o agro de São Paulo. Eu diria boa notícia aqui para Ribeirão Preto e para a região. Há muitas fábricas e muito gira em torno aqui dessa região de Ribeirão Preto. Muito bom para São Paulo e muito bom para o Brasil também, André. Dória, a gente sabe, você deixou isso claro, o nosso agro é muito forte, né? Mas a nossa macro-região forte também no setor da prestação do serviço, da área de tecnologia, da medicina, da saúde. Isso é importantíssimo, né? É uma macro-região importante para o estado e até para o país. Muito. O efeito e o impacto do PIB de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, é muito grande. Ela tem uma representação superior a 20% de todo o PIB do estado de São Paulo. Portanto, é extremamente expressiva, como você colocou, e não é só no agronegócio, na produção de açúcar, de álcool, de etanol, de suco de laranja, e outros produtos do agro. É também na tecnologia, como você colocou, no setor de serviços, no setor de medicina, no setor de educação e em outros ramos da industrialização também. A economia de São Paulo, André, vai bem. Por quê? Porque São Paulo vacinou. Nós aqui não ficamos titubeando, nem oferecendo cloroquina para a população, e sim vacina. Viabilizamos a vacina. Hoje aplicamos mais de 120 milhões de doses de vacina aqui em São Paulo. 94% da população já tomou 2 doses da vacina, mais de 60% da população adulta com mais de 60 anos já tomou a 3ª dose da vacina. As crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, já mais de 85% dessas crianças também já tomaram a sua primeira dose, mais de 60% a 2ª dose da vacina, ou seja, a vacina está salvando a economia de São Paulo e ela retomando com muita força. São Paulo gerou em 2021 e nesses primeiros 3 meses de 2022, 1.100.000 novos empregos. 1/3 de todos os novos empregos gerados no Brasil foram gerados aqui em São Paulo. E o crescimento econômico do estado de São Paulo, André, 2019, 20 e 21, ainda não temos, obviamente, os dados de 22, vamos esperar terminar o ano, mas São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil. São Paulo cresceu 8%, o Brasil cresceu 1,5%. De novo, foi a vacina, a opção pela ciência, pela proteção à vida, pela saúde, uma boa equipe, um bom time de trabalho, agora sendo continuado pelo Rodrigo Garcia, que é o atual governador que me sucede. Então, São Paulo hoje é um exemplo para o Brasil. São Paulo aqui é quase eu diria que uma ilha de prosperidade no Brasil com problemas. Porque se você tirar São Paulo da economia brasileira, o PIB é negativo. Não tem crescimento no Brasil. Com 1,5%, você retira São Paulo, que representa 36% de toda a economia brasileira, o PIB seria negativo. Então, um orgulho para todos os que vivem em São Paulo, tendo nascido aqui ou não, é um orgulho um estado que produziu a vacina, produziu educação,
com as escolas de tempo integral, deduplicamos 10 vezes mais alunos em escolas de tempo integral do que 3 anos atrás. A opção também na proteção ambiental, no agronegócio. O agro cresceu 26% em São Paulo, aumentou em 10% as suas exportações nesses primeiros 4 meses do ano. O setor de cultura também incentivado, motivado e crescendo. Temos aí a inauguração do Museu do Ipiranga agora em setembro, nos 200 anos da independência. Então, São Paulo é uma demonstração do que o Brasil pode dar certo, André. E é isso que eu desejo como pré-candidato a presidente da República, que o Brasil possa ser São Paulo. Se São Paulo diminuiu a pobreza, reduziu a distância entre os mais pobres e os mais ricos, gerou riqueza, gerou emprego, gerou renda, ampliou a participação do agro na economia, melhorou a sua industrialização. Tem 8 mil obras sendo realizadas públicas no estado de São Paulo. 8 mil obras, André, é muita coisa. 200 mil trabalhadores atuando nessas 8 mil obras. 54 bilhões de investimentos do estado. 15 bi em caixa. O novo secretário da Fazenda, que é o Fábio, que assumiu agora no lugar do Meirelles, que se licenciou, estava feliz da vida. Raras vezes um secretário de Fazenda recebe superávit fiscal. Eu recebi 10 bilhões, eu e o Rodrigo Garcia recebemos 10 bilhões de déficit. Tivemos que corrigir o déficit para poder fazer as medidas necessárias para podermos ter o superávit maior do país e o maior da história de São Paulo. Boa gestão, eficiência. E, André, para finalizar, sem roubar o dinheiro público. Aqui não foi preciso roubar ninguém, aqui os fins não justificam os meios, nós não precisamos roubar, nem fazer fundo partidário com dinheiro público, nem fazer nenhuma manobra de corrupção. Um governo limpo, transparente, sem nenhuma acusação, sem nenhuma investigação. Então, isso nos orgulha muito, fazer um governo honesto e transformador. Dória, a nossa região é importantíssima na área da saúde, já falamos sobre isso aqui também, mas ainda enfrentamos alguns problemas de falta de estrutura e falta até de pessoal. O superintendente do HC aqui de Ribeirão recentemente disse que precisaria triplicar pelo menos os leitos para conseguir atender toda essa nossa macro-região. E aí, como resolver esse problema da área da saúde, então? André, a área da saúde agora, desvencilhadamente do uso e da mobilização para uso para os pacientes de Covid, consegue ter uma condição melhor. São Paulo tinha, no início da Covid-19, da pandemia, 3.500 leitos de UTI. Sabe quanto São Paulo tem hoje? 7.800 leitos de UTI. O estado de São Paulo tem mais leitos de UTI do que a Espanha, do que a França, do que a Itália. É um primeiro mundo aqui. E esses leitos de unidade de terapia intensiva vão ser utilizados, evidentemente, para pacientes que precisam de tratamento. Os leitos primários também são mais de 30 mil. São os leitos para aquela internação semi-intensiva ou primária, né? E não, obviamente, os leitos de UTI. Então, a estrutura de saúde em São Paulo é uma estrutura de primeiro mundo. Melhoramos, inclusive, recursos humanos. Foram contratados mais de 15 mil médicos e fisioterapeutas durante esse período da pandemia para o atendimento. E todos continuaram trabalhando, nós não dispensamos ninguém. Agora, pode melhorar? Pode. Existem áreas onde você tem necessidade de aperfeiçoar a gestão, melhorar o investimento, aprimorar o atendimento à população, principalmente a população do SUS, Sistema Único de Saúde, que tem que receber um atendimento gratuito de boa qualidade. Então, há áreas que ainda podem ser aprimoradas, mas onde se aplica a melhor saúde pública no Brasil hoje é aqui em São Paulo. Aliás, uma curiosidade, André, São Paulo atende pacientes de todo o Brasil, vem gente do Brasil inteiro aqui para se internar no Hospital das Clínicas, que é o maior complexo hospitalar da América Latina, o de São Paulo, em que tem os seus braços também estendidos em outras unidades aqui no estado de São Paulo. E São Paulo atende. Então, vem gente de Goiás, do Paraná, Santa Catarina, do Nordeste, do Norte, para o atendimento nos hospitais públicos e é atendido. O sistema público não nega o atendimento a ninguém, e mais o sistema privado. São Paulo tem os melhores hospitais da América Latina e é considerado um dos maiores centros médicos do mundo. Eu conheço pessoas que vêm se operar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, na Beneficência Portuguesa, no Copador, pela alta qualidade da medicina brasileira e dos especialistas que em diferentes áreas, desde a área ortopédica, a área de cirurgia plástica, a área de cancerologia, que o Brasil tem alguns dos maiores especialistas do mundo. Mas falando aqui do Sistema Único de Saúde,
também esses especialistas atendem no Sistema Único de Saúde. Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar os que estão nos assistindo aqui. O Dr. Roberto Calil, que é considerado o maior cardiologista do país. São vários os bons cardiologistas, mas eu diria que ele é reconhecidamente o melhor cardiologista do país, do Sírio-Libanês. Ele atua no Hospital das Clínicas, ele atende no Hospital das Clínicas gratuitamente, no INCOR, pessoas pobres que não pagam um único centavo no seu atendimento, num hospital de primeiro mundo, que é o INCOR, com médicos de primeiro mundo, como é o caso do Dr. Roberto Calil. Bem, o senhor se coloca como pré-candidato à presidência pelo PSDB. Quais as suas alianças até agora, Dória? Bem, o PSDB está mantendo um amplo diálogo, como você sabe, André, com o MDB e também com a União Brasil. E nós já estamos confederados com o Cidadania, um partido de pessoas decentes, honestas, sob a liderança do deputado Roberto Freire. E agora as conversas seguem, inclusive hoje, nesse exato momento, está havendo em Brasília uma reunião com os presidentes do MDB, do União Brasil e também do PSDB, com vista a obter critérios que possam definir qual o candidato que pode sair desta unidade ou desta união entre partidos. Eu espero que isso aconteça. Juntos seremos mais fortes e poderemos oferecer à população brasileira, André, uma opção que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Ontem eu vi as pesquisas que indicam que 44% da população brasileira não deseja votar nem Lula nem Bolsonaro. É um número expressivo. Mas essa população espera a indicação de um nome para esta opção. E este nome, a pesquisa também indica com clareza, tem que ser um resolvedor. Sabe aquela pessoa que resolve o problema? Que resolve o problema da comida no prato de quem não tem comida em casa, que resolve o problema da habitação social daquele que não tem casa para morar ou está perdendo a sua casa porque não consegue pagar mais o aluguel, que resolve o problema de gerar mais empregos para o Brasil e com isso garantir diferenças menos expressivas entre os que têm emprego e os que não têm emprego, aquele que resolve o problema do meio ambiente, protege o meio ambiente, não agride o meio ambiente, e aquele que traz esperança para você. Para você, André, para você, mãe de família, pai de família, jovem que está nos assistindo, alguém que lhe dê confiança, que tem experiência. Eu me sinto experiente e bem preparado. Eu administrei São Paulo, a maior cidade da América Latina, a 7ª maior cidade do mundo. Fiz um bom governo à frente da Prefeitura de São Paulo. Nós não roubamos o dinheiro público, fizemos um governo liberal, transformador, que fez o corujão da saúde, reduziu a zero as filas para exames e internações. Fizemos os CTAs, os Centros Temporários de Acolhimento para as Pessoas em Situação de Rua. Depois, no governo de São Paulo, o governo de um Estado-nação. Eu comentei com você que o PIB de São Paulo é maior do que da Argentina, do Chile, do Peru e da Colômbia. Também um governo honesto, que não roubou o dinheiro público e que fez uma gestão na saúde, na pandemia, correta. Hoje mesmo ali no AgriShow, várias pessoas, principalmente mulheres, André, me abraçaram, me cumprimentaram. O senhor salvou minha vida, salvou a vida da minha mãe, salvou a vida do meu marido. 6 ou 7 pessoas, das quais 5 mulheres, me abraçaram. Eu fiquei muito sensibilizado de ouvir isso hoje aqui, percorrendo as ruas ali do AgriShow. O desenvolvimento econômico gerou novos empregos. São Paulo fez uma política ambiental correta de proteção aos mananciais, de proteção às florestas. Estamos plantando 1,5 milhão de hectares de árvores nativas do bioma da Mata Atlântica e fizemos a despoluição do Rio Pinheiros. André, eu tenho 64 anos. Desde que eu era pequenininho, com 6, 7 anos, me diziam, o Rio Pinheiros está sujo, está poluído, vão arrumar, vão limpar, vão arrumar, vão limpar. Nunca aconteceu. Eu prometi cumprir. Entreguei o Rio Pinheiros agora com 91% da sua meta cumprida. Até setembro ele estará completamente limpo e despoluído, de acordo com o Código Internacional do Conselho Mundial de Águas da Organização das Nações Unidas, e com 2 lindos parques nas laterais do Rio Pinheiros. O Parque Bruno Covas, um parque que parte dele já está pronto para os que gostam de pedalar, de andar de bicicleta, os que gostam de caminhar, de andar, de fazer exercícios, ou de contemplar a natureza, inclusive um rio limpo, que não tem mais cheiro, que tem pássaros e que tem peixes, e que as pessoas ficam fascinadas de ver um rio. Até a cor mudou do Rio Pinheiros, aquela cor quase negra, escura,
de uma água que não se movimentava, hoje você tem um rio você percebe claramente a água seguindo o seu curso, uma água esverdeada. Você consegue ver num dia ensolarado como hoje os peixes e ver os pássaros também. Onde tem peixe tem pássaros. E do outro lado, a ciclovia Franco Montoro, com 23 quilômetros, ela já iluminada, sonorizada, você consegue ouvir música popular brasileira durante todo o trajeto, para aquelas pessoas que gostam de praticar o ciclismo, e com vestiários limpos, modernos, com 8 cafés. Isso é absolutamente surpreendente. 4 anos atrás, se você falasse o quê? Um café na beira do Rio Pinheiros, aquele rio sujo, fétido, cheio de pernilongos, você está brincando, é impossível imaginar isso. Pois nós imaginamos que era possível despoluir o Pinheiros, investimos 4 bilhões de reais para esse trabalho e conseguimos. O rio está praticamente limpo, mais 4 meses ele estará 100% com a sua qualidade de água dentro desse padrão que eu mencionei, aceito e classificado como um rio limpo, e 556 mil ligações, André, de lares que despejavam o esgoto diretamente em córregos que despejavam no Rio Pinheiros. Então, também 556 mil famílias, se você multiplicar por 5 cada família daquela região sul da capital de São Paulo, nós estamos falando em 2,5 milhões de pessoas que não tinham água tratada nas suas casas e nem esgoto tratado. Agora tem água tratada da Sabesp e o esgoto que é tratado não é jogado mais no Rio Pinheiros. Então, uma grande transformação. Isso é um orgulho para todos nós que vivemos em São Paulo, André. Dória, as pesquisas até agora mostram um cenário muito polarizado ali, Lula-Bolsonaro. Você acredita realmente na virada dessa terceira via? André, acredito. E por que eu acredito? A população ainda não está preocupada com a eleição. Nós temos feito pesquisa e a pesquisa indica claramente, a população está preocupada com a comida no prato, com a vacina no braço dos seus filhos, com o seu emprego, um pouco com o seu futuro. Ela não está pensando a longo prazo. Uma eleição em outubro, para quem precisa comer hoje e comer amanhã, é longo prazo. E nós estamos falando de uma população de baixa renda. Essa população que elege presidente da República, como elege também governador de estado. E essa população, neste momento, não está preocupada com a eleição. O recall, que é o índice de lembrança, é alto em relação ao ex-presidente Lula. Afinal, foi presidente 8 anos e disputou outras 4 eleições antes de se tornar presidente da República. O atual presidente Bolsonaro é o presidente da República, tem um recall, tem um índice de lembrança elevado. E mesmo Ciro Gomes, essa é a 4ª eleição que ele participa para a presidência da República. Então, sim, é possível romper essa polarização ao longo dos próximos meses. E lembrar que nós teremos, André, uma eleição curta. Essa será a mais curta das eleições presidenciais e também para os governos estaduais. Vai ser uma eleição de 45 dias, de 15 de agosto até o dia 2 de outubro, que é o primeiro turno das eleições. Então, elas serão intensas, curtas, com grandes variações na posição de pesquisa, porque é esse o momento que a população estará preocupada em definir o seu candidato a governador, o seu candidato à presidência da República, seu candidato ao Senado e o seu candidato a deputado estadual e deputado federal. Eu tenho muita confiança de que essa polarização será rompida e nós teremos uma surpresa boa, positiva, de esperança para a população que não quer Lula ou Bolsonaro. Não estou me referindo mal nem a um nem a outro, mas há 44% da população que quer um outro candidato que resolva o seu problema e não fique o tempo inteiro brigando e falando mal um do outro. E o mesmo em relação a São Paulo. E aí, para concluir, eu estou muito à vontade aqui em torcer e esperar a vitória de Rodrigo Garcia para que seja o nosso sucessor aqui no governo de São Paulo. Ele é bom, ele é correto, ele é honesto, é um bom gestor, uma pessoa que gosta do que faz. João Dória, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Sistema Clube de Comunicação. André, muito obrigado a você, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Boa semana.